Olha, mais uma vez eu vou dizer, né? Interessante que a última vez que eu preguei, o Edilson cantou, né? E hoje o Edilson cantou de novo. Eu, quando crescer, eu quero cantar que nem o Edilson, né? Deus abençoe Edilson, né? Hoje ele cantou uma música lá do poeta, né? De Sérgio Lopes, né? Te amo, Jesus, né? É um amor que nós precisamos ter grandioso pelo nosso grandioso Jesus, que nos faz bem a todo instante, né? A todo instante o Senhor Jesus nos faz bem. Portanto, irmãos, nós estávamos pensando naquilo que nós poderíamos pregar. Nós estamos na época de missões, né? Missões mundiais, e também chegando o momento de Páscoa, né? Quando nós estaremos trabalhando, né, também o sofrimento de Jesus, né, a sua morte e ressurreição. Interessante, irmãos, que a defesa teológica da campanha de missões está em cima de Apocalipse, na volta do Senhor Jesus Cristo, né? E isso é interessante, porque no decorrer dos tempos tem se falado muito pouco às nossas igrejas sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E de alguns meses para cá, né, tem se falado de uma forma grandiosa, né? Só que a gente vê falando por aí sobre a volta de Jesus são os adventistas, né? Eles pregam a volta de Cristo todos os dias. E quando nós estávamos fazendo missões lá em Minas Gerais, né? Ângela lembra bem disso, nós arrumávamos amigos de outras denominações e não foi diferente. Tinha um casal adventista que põe uma amizade muito grande, a gente põe uma amizade muito grande com eles. E interessante que, independente de qualquer coisa que se fala, aceita, aquela coisa toda, mas nós vivíamos bem, né? Bem. E tirando aquele negócio de Ellen White, tirando aquele negócio de atrelar a salvação ao sábado, né? Nós tínhamos um contato maravilhoso, né? Em relação ao Senhor Jesus, né? E teve um dia que o casal foi na minha casa, né? O nome dele é Renato e Clarice, né? E chegando lá em casa, quando nós terminamos de conversar, aquele bate-papo, né? Aí eu virei para o Renato e falei, olha, Renato, ora agora. Ele ficou parado olhando para mim, é para orar mesmo, rapaz. Isso aí ele orou, né? Foi maravilhoso. Interessante, irmãos, falando na volta de Cristo. E esse casal, eles tinham um cargo muito grande aqui no Rio de Janeiro, né? Ele tinha uma vida bem estabilizada, né? E trabalhava com grandes empresários. E, de repente, ele largou tudo, comprou uma pequena propriedade em Minas Gerais, entre Andrelândia e Arantina, e ali foi viver, né, num local de serra, né, de montanha, entendendo ser o melhor local para ele educar as suas filhas e assim aguardar a volta do Senhor Jesus, né? E aquilo nos chamava muita atenção. A preocupação, o cuidado que eles têm em pregar, em anunciar a volta de Jesus. Essa água aqui é para mim, Dalton? Então vou beber logo. O pastor falou que está ruim da garganta e comigo não está sendo diferente também. Está difícil, né? Quarta-feira quase que não deu, né, Dalton? Foi difícil. Então, irmãos, aquilo me chamava muito a atenção, a preocupação que eles tinham com a saúde, né, em cuidar bem do corpo, né? E também, né, esse cuidado da espera, né, do grandioso momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Deve ser assim a nossa preocupação também, irmãos. Nós devemos nos preocupar com a volta do Senhor Jesus Cristo, nos policiando, procurando viver a cada dia de uma forma que possamos agradá-lo, né? Viver em santidade de vida a cada momento, sabendo que o Senhor Jesus vai voltar. Tudo que a Bíblia tem falado, tudo que a Bíblia tem anunciado, tem acontecido, né? Muitos fenômenos naturais têm acontecido, guerras, inicia-se uma, quando pensa que vai terminar, começa outra, né? Então, irmãos, nós precisamos de estarmos preparados. E missões nacionais, tendo essa visão, né, teve essa base teológica em cima
da volta do Senhor Jesus também. Para tanto, irmãos, eu colocaria para esta reflexão o túmulo vazio, a prova que o Filho vive, né? O túmulo vazio, a prova que o Filho vive. Vamos ler isso aí, essa verdade? O túmulo vazio, a prova que o Filho vive. Portanto, né, graças ao Senhor, o túmulo está vazio. Jesus Cristo vive. Nós podemos estarmos a cada dia nesta grande expectativa que Ele agora voltará. Ele prometeu, Ele falou de tudo que iria acontecer com Ele, Ele falou do seu sofrimento, Ele falou da via dolorosa, o que ia acontecer com Ele, mas Ele falou que Ele iria também ressuscitar. E, portanto, irmãos, e os discípulos, né, eles também, como nós, ficavam esquecidos, né? O texto que nós estaremos lendo junto, né, nos trará à memória a mesma coisa que acontece nos dias atuais, né? Eles ficavam totalmente apáticos em relação à volta do Senhor Jesus Cristo. E eles tinham um privilégio maior. Eles tinham a presença de Jesus ali com eles. Hoje em dia, né, nós cremos, né? Jesus fala para um dos seus discípulos, fala para Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram em meu nome. Portanto, nós não vimos, mas com os olhos da fé nós cremos e podemos sentir a presença de Deus, do Senhor Jesus Cristo em nossos corações, em nossas vidas. Nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12. Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler todos juntos? Todos juntos. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem aconteceu que, perplexa a essa, apareceram-lhe dois varões com veste resplandecente. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles o falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Voltando do túmulo, anunciaram a todas estas coisas aos 11 e aos todos que conhecem. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam não acreditaram nela. Pedro, porém, levantando-se, correu e abaixando-se, nada mais viu, senão lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Portanto, irmãos, que Deus assim possa nos abençoar. Nesse momento nós estaremos ouvindo uma mensagem musical com a Ângela, né? A Ângela pregou de manhã hoje, pastor Denilson tem nos dado essas oportunidades. Nós agradecemos muito, né? Porque quem trabalha na causa do Senhor sente muita falta, né? De pregar, de anunciar o Evangelho do Senhor. Né? E hoje de manhã foi a Ângela e agora à noite sou eu. E agora ela vai estar cantando, né? Participando também comigo da mensagem.
Foi numa triste manhã que o Filho de Deus caminhou a sofrer. Maria saiu para ver seu filho na cruz agora morrer. Foi numa linda manhã que Marta partiu de Jerusalém. 2 anjos na tumba encontrou, trazendo-lhe as novas que Deus enviou. Ressuscitou para o mundo crer que Cristo é Senhor. Pois por seu nome as trombetas vão soar, toda a terra cantar, ressuscita. Pois em seu nome a verdade nascerá, porque ele já ressuscitou. Aleluia. Foi numa linda manhã que Pedro e João saíram a correr. Surpresos não podiam crer na tumba vazia e Cristo a viver. Ressuscitou para o mundo crer que Cristo é Senhor. Pois em seu nome as trombetas vão soar, toda a terra clama, ressuscita. Pois em seu nome a verdade nascerá, porque ele já ressuscitou. Aleluia. Foi numa linda manhã que Cristo subiu entre as nuvens do céu, porque ele já ressuscitou. Aleluia. E assim voltará. Pois em seu nome as trombetas vão soar, toda a terra clama, ressuscita. Pois em seu nome a verdade nascerá, porque ele já ressuscitou. Aleluia. A grande notícia: Jesus ressuscitou. Portanto, irmãos, é maravilhoso, né? Essa música é de 1987, anos, 88. Foi na época que nós casamos, né? 37 anos. Né? Direto do túnel do tempo, né? Portanto, irmãos, é maravilhoso, né? E eu acredito que eu fiquei velho, né? A Ângela também está começando a chegar lá, né? Mas a música continua nova em folha, irmãos. Nós ficamos velhos. Agora o louvor ao Senhor, né? E esse louvor que foi iniciado com Marina de Oliveira, né? Eu acredito que foi numa época muito simples da vida da Marina, né? E nós vemos que abençoou a vida de muitas pessoas, levou muitas pessoas a Cristo. Até hoje nós nos emocionamos quando ouvimos Cristo ressuscitou. Portanto, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vale a pena ser pregado, porque nós não pregamos um Jesus morto, um Jesus que tem braço e não se move, um Jesus que tem boca e não fala, um Jesus que tem olhos e não vê. Nós pregamos um Jesus vivo, porque ele ressuscitou.
e nós vemos a alegria daquelas mulheres. Podemos ver através dos nossos olhos da fé. Que maravilha, irmãos! A preocupação que teve aquelas senhoras, né? A MCM, né? Aquele grupo de mulheres que tinha naquela época, né? Elas não mediram o sacrifício. Chegou no domingo bem de manhã, elas esqueceram, né? Lá no versículo 7 está dizendo que Jesus tinha avisado que ele ia passar por tudo aquilo e ele iria ressuscitar, mas elas estavam esquecidas. A única coisa que elas queriam é estar presente ali para cumprir aquele momento de ungir o corpo do mestre, que era a cultura da época e era o prazer daquelas pessoas que tinham sepultado os seus. E ali aquelas senhoras levantam de manhã bem cedinho, mais cedo do que o horário que a gente vem para a escola dominical. Mais cedo. E olha que às vezes a gente não vem na escola dominical porque a gente vem com preguiça, fica em casa, né, pastor? Deixa quieto, né, pastor? Abafa o negócio. A gente às vezes fica em casa, né? E as mulheres, a única coisa que estava ardendo em seus corações é ter aquele momento ali com Jesus, de estar ali para ungir, para colocar aqueles aromas que elas mesmo prepararam, estar diante do mestre. Mas chegando ali naquele cemitério, né? Naquele campo santo, elas começaram a observar que tinha algo diferente, né? Quantas vezes acontece na vida da gente? A gente vai fazer alguma coisa e a gente começa a sentir na trajetória, não é, Ruth? Né? Vou mexer com a Ruth também. Que tem algo que não está certo. E elas, ao chegar ali, elas viram que tinha coisas erradas. Aquela grande pedra que ficou na frente ali do sepulcro foi removida. E precisava muita força, muitas pessoas para remover aquela pedra. E aquela pedra estava mexida. E elas continuaram a andar. E agora, irmãos, nós precisamos de estarmos preparados diante de todos os imprevistos. Como crentes, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de estarmos preparados diante dos imprevistos. E aquelas mulheres, elas acreditavam que estava tudo certinho ali. Não tinha acontecido, não era para ter acontecido nada. Já talvez passou pela cabeça delas, não, de repente roubaram o corpo do mestre, né? E já começou aquele sentimento de preocupação. E é isso que nós precisamos, de estarmos preparados. Temos a cada dia uma consciência tranquila como servos do Senhor. O erro, irmãos, das pessoas do passado, dos heróis da Bíblia, é para nos ensinar como viver nos dias atuais. Aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus que fizeram o trabalho do Senhor com alegria, eles erraram também. Eles eram como nós. E nós precisamos de entender o seguinte, que eles não eram melhores, né? E eles fizeram o trabalho do Senhor. E às vezes a gente deixa de receber tantas bênçãos, simplesmente porque a gente coloca uma série de dificuldades. E aquelas mulheres começaram a olhar aquilo, né? Começou a entristecer os seus corações, e continuaram a andar, e de repente se deparam com dois homens, conforme o texto diz. Dois homens com roupas o quê? Resplandecentes. Roupas resplandecentes. Precisamos, irmãos, a cada dia, verificar as nossas vestes. Procurarmos nos vestirmos da melhor maneira que possamos agradar ao Senhor. Aqueles dois homens poderiam ser dois anjos, né? Poderia ser Jesus e um anjo, né? E eles estavam com a roupa totalmente diferente. O servo do Senhor precisa de estar sempre diferente. A pregadora, falando hoje de manhã, ela disse que nós não devemos tomar a forma do mundo, mas transformar o mundo com a renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.
E às vezes nós não experimentamos qual seja a boa e perfeita vontade do Senhor, porque nós nos conformamos da forma como o mundo anda. Roupas diferentes. Como têm sido as nossas roupas? Como tem sido o nosso guarda-roupa? Temos vestido roupas espirituais? Como temos vindo para a casa de Deus? Através das nossas roupas, o mundo pode dizer: ali está indo um servo de Deus, ali está indo uma serva de Deus. Precisamos de estarmos a cada dia vivendo uma vida de testemunho. Para tanto, é para isso que nós somos chamados, para testemunhar a Cristo. O pastor tem sempre trazido palavras e sempre chega a esse ponto do testemunho, né, pastor? O testemunho, ela chega a ser como aquele mártir, né, pastor? É mártir, né? Aquele que testemunha. É sofrer por uma causa, é sofrer pelo seu Deus. Ainda que as pessoas lá fora te chamam de pessoa quadrada, olha só como ele se veste, né? Mas ele está passando por um bullying, mas um bullying que vale a pena, né? Um bullying em agrado do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos então que elas encontram aqueles dois homens com aquelas roupas resplandecentes e elas ficam com muito medo. A Bíblia diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo, né? E elas sentiram muito medo. Lá na classe hoje, né, da terceira idade, nós estávamos falando que é bom às vezes a gente ter um pouco de medo, não em excesso, né? Nós não podemos ser refém do medo, mas o medo nos livra de passar por muitas dificuldades, não medo em excesso. Há pessoas que já não saem mais nem de casa, porque tem medo. E isso desagrada ao Senhor. Nós precisamos de confiar em Deus, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor que nós temos ao Senhor ensina que nós não devemos ter medo. E nós vemos que aquelas duas mulheres, aquele grupo de mulheres, aquela MCM, né, irmã Odete, né? Elas sentiram medo, né? Elas sentiram medo, mas elas estavam determinadas, né? E aqueles dois homens se dirigem a elas. E chama elas: ei, por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele já não está mais aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E nós vemos então que aquelas mulheres começaram a sentir agora um sentimento de lembrança, né? Eles fazem elas se lembrarem, lá no versículo 7, o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, e precisa ser crucificado, e precisa ressuscitar no terceiro dia. E elas se lembraram das palavras de Jesus. Portanto, irmãos, há quantas pessoas que têm procurado algo de vivo no meio das coisas mortas? Quantas pessoas que têm procurado Deus, que na verdade não traz nenhum valor espiritual para elas. Nós vemos lá em Isaías, está escrito, né, nós não vamos citar o endereço, que o homem, ele corta a madeira, e daquela madeira ele faz um Deus, e diante daquele Deus ele presta reverência, presta culto àquele Deus, e a outra parte da madeira, ele prepara o fogo e faz assim a sua refeição, né? Que Deus é esse? Que Deus é esse, né? E nós vemos então que por que procurais o vivente entre os mortos? Ele já não está mais aqui, mas ressuscitou. O Filho vive. Missões está trabalhando, a sua área teológica está se baseando nisso, porque o Filho vive. Ele não está morto,
e nós precisamos aguardar a sua volta. A igreja precisa estar aguardando a sua volta. A igreja precisa estar preparada para a sua volta, não se preparando, mas preparada para a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa de estar totalmente como uma noiva maravilhosa à espera de Jesus. Os irmãos estão lembrados daquela parábola das virgens, né? Nós vemos que algumas ali eram prudentes, outras eram consideradas loucas, né? E nós vemos então, irmãos, que na volta do Senhor Jesus Cristo vai acontecer da mesma forma. Há quantas pessoas que não acreditam mais na volta do Senhor Jesus Cristo? Há quantas pessoas que têm deixado a luz de Cristo na sua vida se apagar? A Ângela hoje pregando, né? A mensagem da Ângela, né? Chegar em casa ela vai me bater. Que nada, irmãos, nada não. Nossas mensagens são tudo compartilhadas, né? E nós, quantos têm deixado a luz de Cristo se apagar simplesmente pelo desânimo, pela tristeza, achando que tudo vai continuar do jeito que está. É um mundo de mesmice, é uma vida de mesmice, nada vai acontecer. Domingo pela manhã eu vou para a igreja, para a escola bíblica dominical, assisto o culto, participo do ensaio do coro, e de tarde o culto à noite, e assim, irmãos, não vai acontecer mais nada. A Bíblia diz que assim aconteceu também nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E nós vemos que as coisas têm acontecido da mesma forma, antecedendo a volta de Jesus. Jesus vem logo. Jesus vem logo. Antigamente nós cantávamos, não sei se o Dalton é do tempo do Dalton, Dalton é novo, ainda não lembra disso. Jesus vem logo, estrai-vos pronto. Se hoje a morte vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós pronto. O pastor lembra também, garoto novo, e lembra também. Portanto, irmãos, precisamos de estarmos preparados. Né, Adailton? Precisamos de estarmos preparados. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele virá com poder e grande glória. Precisamos de nos prepararmos, precisamos de anunciar o Evangelho do Reino. Há quantas pessoas que estão morrendo, acreditando em Deus morto, em Deus que na verdade não fala, um Deus que não traz nenhum benefício para o homem. E nós precisamos de sermos diligentes na anunciação do Evangelho de Deus. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nós encontramos também um versículo maravilhoso. O pastor de vez em quando fala nos estudos sobre esse versículo, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vemos aí que mais uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Portanto, irmãos, quando você se converteu, você está lembrado? Quantos aqui lembram no dia da sua conversão? Levanta a mão. Todos, né? Naquele momento ali, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo passou a possuir a sua vida. Você deixou ele entrar no seu coração e fazer morada. Agora você não vive mais da forma como você vivia. Você é movido pelo Espírito Santo. Quando você faz alguma coisa de errado, você sente no seu coração que tem algo de errado e você se volta para o Senhor, me perdoa, porque o Espírito Santo te incomoda. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Portanto, pouco antes de subir aos céus, a ascensão, Jesus promete o Espírito Santo para capacitar os discípulos a espalhar o Evangelho. Portanto, antes de Jesus subir aos céus, ele assim prepara os seus discípulos
para que eles pudessem ter autoridade para pregar o Evangelho. E hoje nós temos essa autoridade através do Espírito Santo de Deus. Nós somos missionários aonde nós estamos. A responsabilidade de anunciar o Evangelho de Deus não está simplesmente na incumbência de missionários e pastores, não, mas está em todo aquele que conheceu Jesus e o aceitou. Portanto, Jesus assim deixou essa grande incumbência, né? Vocês receberão um poder, não é um poder qualquer, mas o poder dinamis. Não é isso, pastor? Olha só, eu te copiando, né? Dinamis, né? Não é apenas poder de milagres, mas força para viver o caráter de Cristo e testemunhar mesmo diante da perseguição. O Senhor Jesus Cristo nos concedeu o Espírito Santo para que nós recebêssemos o poder de sofrer, se for necessário, um poder maior, um poder para sofrer, se for necessário, pelo Evangelho. Como o apóstolo Paulo dizia, para mim o que importa é anunciar o Evangelho, porque para mim se morrer, para mim será o quê? Lucro. Eu estarei com Cristo, né? Portanto, o crente não pode ter medo de morrer, né? De vez em quando, eu conversando com o Adailton fala para mim, pastor, eu não tenho medo de morrer não, vai ser legal, vou estar deitado ali, né? Então, irmãos, portanto, irmãos, morrer é simplesmente deitar, dormir e acordar nos braços de Jesus. Há um cantor também, né? Há uma composição, acho que é feita pelo meu professor, Valdemir, né? Ele dizia na sua composição, morrer é lindo, tanto quanto viver. E você, mesmo assim, né? Você se entristece e se lamenta, sem saber que vai renascer. Não tema a morte, nem o mal, porque você estará nos braços de Cristo, vivo, feliz, bonito, de forma diferente. Já não existe mais as artroses, já não existe mais as cataratas, já não existe mais as diabetes, porque nós estamos perfeitos na presença de Deus. Vale a pena, compensa servir a Jesus. Olha, se a gente estivesse cantando, poderia o coro cantar agora, né? Compensa servir a Jesus. Quando nós servimos a Jesus, né, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Olha, missionário passa sufoco, irmãos, que vocês nem imaginam. Passa sufoco demais. E a gente aprende, no decorrer da trajetória da vida, que o pouco com Deus vale a pena, é muito. Compensa servir a Jesus nesse sentido. Eu me lembro que Ângela e eu estávamos nós dois sozinhos, não tinha parente, não tinha irmão, não tinha primo, não tinha ninguém, pai, mãe, não tinha ninguém. Só ela e eu e Deus. E nós nos lembramos que às vezes a coisa ficava feia para o nosso lado. E a gente falava, não, nós vamos orar. Da mesma forma que nós falávamos o seguinte, Senhor, nós vamos às pessoas agora de manhã. E traga pessoas a nós também. Nós vamos a ela e traga pessoas a nós. Quando a gente abria a porta, tinha alguém sentado na escada. A casa era um sobradinho. Tinha alguém sentado na escada. Não, pastor, eu estava esperando que eu preciso conversar com o senhor. Né? E então o Senhor trazia antes da gente ir a ela. Né? E Deus, irmãos, Ele supre todas as nossas necessidades. E às vezes a coisa estava estreita para nós, conforme diz por aí, né? O carioca, a chapa estava quente, faltando, né? E daqui a pouco, quando pensa que não, chegava lá um vizinho, né? Aqui, pastor, eu trouxe para o senhor aí, ó, um saco, irmão, cheio de chuchu. Ó, algum tempo atrás, o chuchu parece que dava R$12, né? Estava caro, né? Teve uma época também lá em cima que a cenoura ficou cara. As pessoas levavam, a gente fazia a sopa, fazia sufrê com aquele chuchu. Oh, irmãos, quando nós fazemos o trabalho de Deus, não precisa se preocupar com nada, não.
Não precisa se preocupar com nada não, que Deus cuida de nós. Se um dia você sentir o chamado do Senhor para fazer o trabalho, vai e faça, porque Deus estará cuidando de você. Ele estará te dando aquilo que você necessita para viver. Mas não vai para brigar com Deus, não. Eu vou lá porque Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Quando nós fazemos o trabalho do Senhor, nós não temos tempo para pensar em dificuldades da vida. Eu estou pregando aqui agora, eu nem me lembro da minha segunda-feira, da minha terça-feira, do final de semana que eu passei, né, Ângela? Que a Ângela, agora eu vou até lembrar, que a Ângela perdeu a carteira, estava desesperada. E ela pregou tão bem, pastor, que ela nem se lembrou da carteira dela que ela perdeu. Portanto, quando nós fazemos o trabalho do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Se você tem sentido em seu coração em fazer o trabalho do Senhor e tem colocado algum impedimento, faça o trabalho, que os impedimentos, todos eles vão se acertar. Porque Deus cuida de nós. Verdadeiramente, Ele cuida de nós. Portanto, a missão começou em Jerusalém e se estendeu a todos os lugares, simbolizando a expansão mundial da igreja. Portanto, a missão que Jesus falava começou lá em Jerusalém e ela se expandiu em todo o mundo. E hoje nós fazemos missões mundiais. E hoje nós anunciamos Jesus a vários povos, a povos que vivem acreditando num Deus que, na verdade, não pode trazer nenhum benefício. Nós estávamos falando sobre hoje alguns aspectos que Missões Mundiais está trabalhando, alguns pilares, e um deles são as crianças. Nós precisamos de estarmos orando pelas crianças, irmãos. Precisamos de estarmos indo no terreno mais fértil, que são as crianças. Quantos terroristas lá têm recrutado meninos para estarem, ao invés de estar recebendo um brinquedo, receberem um fuzil e saírem que nem desesperados, não tendo mais nenhum sentimento de medo pela sua própria vida. E nós precisamos de estarmos orando. E é o primeiro pilar de missões mundiais, orar pelas crianças. Quantas crianças no nosso Rio de Janeiro que têm enveredado no crime? Quantas crianças, irmãos? Nós chegamos em muitas comunidades, meninos e meninas pequenos, com um radinho na mão. Em outros aspectos, eles chamam também de mula. Não fica com o rádio, fica simplesmente com o celular num lugar bem distante. Ali eles ficam vigiando. No momento que a polícia vai entrar, para eles anunciar ao pessoal do rádio. Portanto, precisamos de estarmos orando pelo Rio de Janeiro. Precisamos de estarmos orando por essas comunidades que estão inseridas no Brasil, e o Brasil pertence a esse mundo grandioso. Precisamos de estarmos orando pela nossa igreja nesse sentido, para que Deus possa estar desprendendo, cada um de nós, sensibilizando os nossos corações para esse trabalho que é muito importante. Esse trabalho é o trabalho principal. A igreja que não anuncia Jesus, ela não tem sentido de ser. Não tem nenhum sentido de ser. Precisamos de anunciar Jesus Cristo a todos. É a ordem de Jesus, é a ordem dos céus, está no imperativo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura, independente de qualquer coisa, se é lésbica, se é homossexual, se é marginal, precisamos de anunciar o evangelho. Nós fazíamos, às vezes, panfletagem lá na Vila Aliança, na Boca do Mato, E quando nós entrávamos na Boca de Fumo, eles viam a gente com a Bíblia na mão, E com os folhetos, a primeira coisa que eles faziam, tinha um murinho lá,
eles colocavam os fuzil tudo encostado no muro. E nós conversávamos com eles, líamos a palavra de Deus, mostravam para ele que Jesus Cristo tinha um outro tipo de vida para eles, um tipo de vida verdadeiro para eles. Orávamos com eles. Aqueles que estavam de boné, irmãos, interessante, eles tiravam o boné da cabeça, abaixavam a cabeça. Muitos daqueles meninos eram filhos de crente, era ex-embaixador do rei. Portanto, irmãos, precisamos de nos sensibilizar. Precisamos de nos sensibilizar. Igreja, irmãos, significa, no grego, eclésia, ou eclesia. Sabe o que quer dizer isso? Chamados para fora. Precisamos de aprender aqui dentro. Olha, quem não vem aqui aprender com o nosso pastor nas quarta-feiras, com os seus ensinos maravilhosos, está perdendo. Está perdendo mesmo. Porque aqui nós aprendemos. Na escola bíblica dominical nós aprendemos. Nos cultos, nos lares nós aprendemos. No PGM nós aprendemos. E agora nós vamos sair das quatro paredes. E assim como diz a palavra eclesia, que é a igreja, nós vamos sair para anunciar. Quando nós abrirmos a nossa boca para falar, nós vamos falar com sabedoria. E nós vemos por aí que as pessoas têm queimado etapa. Lá em Esdras, né, mostra que Esdras se colocou na posição de aprender, viver e ensinar. Aprender, viver e ensinar. Deve ser a nossa filosofia como crente. Aprender internamente, como igreja. Aprender, viver no nosso dia a dia e assim poder ensinar. Ser um missionário lá fora, com a sabedoria vinda do alto. Que Deus possa nos abençoar. Que Ele possa acrescentar em seu coração o desejo de fazer missões. O Filho vive. Vamos trabalhar, porque Jesus está vivo. A terra não conseguiu prender, a terra não conseguiu segurar. Ela precisou de deixar sair o Filho de Deus para que um dia Ele possa voltar. Amém. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse banquete espiritual. Nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas maravilhas, Senhor, porque tu és um Deus de amor, um Deus de imensa bondade, um Deus que fala